Olá, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem e eu saúdo a todos, os meus alunos em especial, todos aqueles que porventura venham a assistir esse nosso encontro para falar exatamente sobre o direito das obrigações. Vocês viram que a gente vinha falando inicialmente nas nossas aulas sobre a conceituação, antes disso até sobre a teoria geral das obrigações, as regras, o que é obrigação, quando ela vale, quando ela não vale, as partes, os seus elementos. Depois nós passamos a trazer alguns conceitos, quanto, por exemplo, à sua prestação, quanto ao seu efetivo cumprimento, quanto à sua forma de pagamento, etc, etc. Quanto à pluralidade de sujeito, quanto havia pluralidade de objetos, e seguimos no nosso conteúdo. A gente falou na criação e classificação da obrigação. A gente falou também, por último, na transmissão dessas obrigações, seja ela da parte creditória, seja da parte debitória, ou seja, da substituição do credor ou da substituição do devedor. E nós chegamos então ao momento de falar sobre a chamada satisfação da obrigação, que é exatamente o adimplemento. Boa parte dessa questão de adimplemento a gente já viu, porque isso é evidentemente corriqueiro dentro dos casos práticos, dos exemplos que a gente vem demonstrando. Mas agora chegou o momento da gente tratar especificamente do pagamento das obrigações e das suas regras. E aí nós vamos falar, dividir na verdade, o pagamento em duas partes distintas. Ambas são formas de pagamento, mas se divide exatamente para trazer mais logicidade, para trazer mais uma afinidade com cada aspecto que a gente vai tratar. A gente vai começar tratando então do pagamento ou do adimplemento ordinário das obrigações, que está previsto lá no artigo 304 até o artigo 333 do Código Civil. E em seguida, acredito que na próxima aula, nós vamos começar a falar dos chamados pagamentos especiais, que já começam a partir do artigo 334 e vão até o 388 do Código Civil. Então, a gente vai começar pelo conceito, as disposições do Código de quem deve pagar, a quem se deve pagar, o lugar de pagamento, a forma de pagamento, para depois, no próximo encontro, a gente passar a tratar sobre os pagamentos especiais nas suas modalidades, ok? A primeira coisa que nós vamos começar a falar, dividindo evidentemente pagamento especial de pagamento ordinário, e nós vamos falar sobre pagamento ordinário, é que o pagamento ordinário, ele é, na verdade, o desejo, a finalidade para a qual a obrigação é constituída. Perfeitamente, uma obrigação, ela nasce através de um negócio jurídico válido e ela se extingue com um pagamento ordinário, ou seja, com um pagamento que atende todos os requisitos previstos em lei e previstos dentro daquele negócio jurídico. Assim sendo, a gente vai traçar e dissecar o conceito de pagamento. E aí nós nos referimos, evidentemente, que a pagamento ordinário. E vejam vocês que pagamento é o ato jurídico, formal, unilateral, que corresponde à execução voluntária e exata do objeto devido, que é a prestação, perante ao credor, realizada perante ao credor, no tempo, modo e lugar previstos na obrigação. E aí, pessoal, a gente tem pelo menos 6 ou 7 elementos que a gente precisa dissecar. Primeiro deles, o pagamento é um ato jurídico. É um ato jurídico porque ele tem que dizer respeito à satisfação de um negócio jurídico válido. É considerado pagamento exatamente a satisfação daquele negócio jurídico que é válido, que é legítimo, que não contraria a lei, que não prejudica terceiros, que não é feito por pessoa incapaz e aí por diante. Esse é o aspecto jurídico e toda a obrigação tem que decorrer de um ato jurídico, assim como
também o seu pagamento. É um ato formal, porque do pagamento ele deve resultar necessariamente em um documento, em uma, como é que eu posso dizer, uma formalização, uma materialização deste ato de pagamento. E vocês normalmente já podem raciocinar que o que materializa, o que demonstra que aquele pagamento, que aquela obrigação, que aquele pagamento foi feito e que aquela obrigação foi satisfeita, é exatamente o recibo. O recibo é exatamente o instrumento formal que representa a satisfação da obrigação, que equivale ao pagamento. Vejam vocês que o pagamento ele é unilateral, tem como característica ser unilateral, porque ele tem que ser realizado pelos solvents, ou seja, aquelas pessoas que são devedoras ou terceiros interessados ou não interessados. Mas a gente vai falar um pouquinho disso. Vocês vão ver que esse pagamento também tem que ser voluntário. O pagamento que é feito através de execução, através de coerção judicial, por exemplo, ele não se equivale a um pagamento ordinário, a um pagamento perfeito. Ele não deixa de ser pagamento. Claro que ele não deixa de ser pagamento, mas ele também não se equivale a um pagamento perfeito como é o pagamento ordinário. Ele vai ser o chamado pagamento forçado. Além disso, o pagamento ele precisa ser exato dentro da medida do que é devido. Ele tem que atender exatamente o fator, o elemento debitório que é previsto, quanto ao seu tempo, quanto à sua forma, quanto à sua quantidade. Ou seja, o pagamento, para ser exato, ele tem que atender, satisfazer todas as questões inerentes ao débito, à constituição da obrigação. Para tanto, é válido a gente mencionar, por exemplo, que se eu comprei um carro, vamos dizer, uma BMW 2020 branca, e comprei na concessionária, e essa concessionária ela vier com a BMW do mesmo modelo 2020 preta, ela não está satisfazendo com exatidão aquela obrigação, ou seja, ela não está entregando com perfeição, ela não está entregando a prestação nos termos e forma do débito. E eu não sou, por exemplo, obrigado a receber prestação diversa da que é devida. E aí já vem o outro ponto que eu gosto de destacar, é exatamente que todo pagamento tem que atender à prestação. Todo pagamento ele é uma satisfação do objeto prestacional de dar, fazer ou não fazer. E também, pessoal, vocês vão ver que o pagamento ordinário ele precisa atender o débito, atender a obrigação. Quanto ao tempo, muitas vezes o tempo ele é um fator determinante, inclusive para a utilidade ou não do pagamento. Às vezes, um pagamento tardio ele é ineficiente, ele é imprestável. Por quê? Porque imaginemos vocês uma noiva que pretende se casar e compra ou aluga um determinado vestido de noiva para lhe ser entregue numa data ou no próprio dia do casamento. Óbvio que se esse vestido de noiva não foi entregue até a data do casamento, no dia do casamento, esse pagamento ele não vai servir mais. Então a gente tem que considerar o tempo como um fator primordial para a satisfação da obrigação. Assim como o modo de pagamento. O modo de pagamento, pessoal, tem muito a ver com a forma deste pagamento é realizada. À vista, a prazo, diferida, em porções, isso tudo faz muita diferença. E por último, como elemento conceitual do pagamento ordinário, nós temos exatamente o lugar do pagamento. E este lugar do pagamento, ele faz muita diferença se a gente considerar, por exemplo, um pagamento que seja contratado ou uma obrigação que seja contratada cujo pagamento é
consiste no transporte de um grande volume de material. Então, se eu disser que esse pagamento tem que ser feito no Juazeiro do Norte e o meu devedor fizer a entrega do pagamento em Juazeiro da Bahia, muitas vezes o custo de trazer de Juazeiro da Bahia para cá vai inclusive ser maior do que a carga ou o valor agregado a esse produto. Então, todos esses elementos, ato jurídico, formal, unilateral, voluntário, exato, a prestação, o tempo, o modo e lugar, eles constituem, eles são os elementos essenciais do pagamento ordinário. Ok? A primeira seção do capítulo que trata do pagamento é uma seção que diz assim: de quem deve pagar, ou seja, quem são as pessoas que têm legitimidade para realizar o pagamento. Porque, como nós já vimos, existem obrigações que são personalíssimas, cujo somente aquele devedor específico é capaz de satisfazer esta obrigação. Em outras obrigações, principalmente nas obrigações de dar, essa característica não é tão marcante, mas evidentemente que também haverá um limite ou regras específicas para este pagamento. E vejamos o que é que diz o artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. E ele diz no parágrafo único: igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Veja só, aí nós temos delimitado claramente 3 pessoas ou 3 personagens que são capazes, que são dotados do direito de pagar. O primeiro deles é o próprio devedor. O devedor, ninguém mais do que ele é interessado e dotado de capacidade de satisfazer a obrigação, ninguém mais. Além dele, além do próprio devedor, nós temos o chamado terceiro interessado. E o terceiro interessado, pessoal, nada mais é do que pessoas que existem, que têm algum vínculo jurídico com a obrigação, cujo o não pagamento daquela obrigação, ela poderá lhe atingir, poderá lhe causar algum tipo de embaraço ou algum tipo de prejuízo. E estes que têm um vínculo jurídico mais próximo ou mais longínquo, mais basta ter vínculo jurídico com aquele débito, eles são considerados os terceiros interessados. E os terceiros não interessados são qualquer pessoa que não seja o devedor e que também não tenha vínculo jurídico com esta obrigação. Não tendo ele vínculo jurídico com a obrigação, ele vai ser considerado um terceiro interessado. Cláudio, mas o terceiro interessado ele pode pagar? Sim. O terceiro interessado ele pode satisfazer a obrigação com 2 hipóteses ou com 2, vamos dizer, restrições à forma que ele faz esse pagamento. Primeiro, que ele vai ter que fazer o pagamento em nome e à conta do próprio devedor, o que pode não gerar direito a este terceiro não interessado de buscar ressarcir-se desse valor que ele pagou. E também ele não vai poder pagar quando houver oposição. Quando houver oposição do devedor, ele não vai poder fazer esse pagamento, mas nós vamos já falar detalhadamente sobre isso, beleza? Então, lembrando a vocês que o conjunto do devedor, terceiro interessado e terceiro não interessado, eles se constituem nos chamados ou denominados solvens, que são exatamente aqueles que constituem pessoas legitimadas a satisfazer aquela obrigação. Para a gente dar mais, vamos dizer, liquidez ao que a gente está dizendo,
É importante que vocês percebam que pessoa interessada é aquela que pode ser exigida juntamente com o devedor ou que pode ter algum tipo de prejuízo, algum tipo de lesão em interesse jurídico seu por conta daquele débito. Esses são o devedor e também o terceiro interessado. Já o terceiro não interessado, muitas vezes não, ele jamais pode ter qualquer vinculação com aquele débito, juridicamente falando, mas ele pode ter um interesse pessoal, meramente pessoal. Por exemplo, uma amizade, ser um filho em relação a um pai, ou vice-versa. Mas de modo que ele não tem relação jurídica, ele não vai ter lesão em interesse jurídico seu, caso não haja o pagamento. Mas já o terceiro interessado, que pode ser um fiador, um avalista, etc., ele vai estar na condição de terceiro interessado. Vocês devem estar pensativos e curiosos e dizendo: Cláudio, mas qual é a diferença, qual é o efeito prático de um ou de outro pagar? Vocês vão ver que o pagamento feito pelo próprio devedor, ele vai extinguir a obrigação. Não vai haver mais remanescências a serem sanadas. Já o pagamento feito por terceiro interessado, o terceiro que é interessado, ele fazendo o pagamento, vai haver a subrogação, ou seja, este terceiro interessado, vai tomar o lugar do credor que ele satisfez e vai passar a ser credor do devedor, com todos os privilégios e todas as garantias que haviam antes. Por outro lado, se se trata de um pagamento feito por terceiro não interessado, embora ele se fez em nome próprio, possa cobrar o valor pago, ele não vai poder cobrar com as garantias, os privilégios, todas as relações. Ele simplesmente vai poder pedir de volta daquele devedor que ele pagou a obrigação. Então isso faz muita diferença, porque imaginem vocês, digamos que um terceiro interessado, ele pague determinado débito, por exemplo, é fiador. Todos os demais fiadores e todas as garantias que existiam naquele contrato, elas vão continuar, porque houve a subrogação deste terceiro interessado para a condição de credor. Muito diferente disso é quando nós temos o chamado pagamento por parte do não interessado, que paga em nome próprio, ou seja, em nome do terceiro não interessado. Ele vai poder pedir ao devedor o valor que ele pagou? Sim, irá. Mas ele não poderá pedir de volta se valendo das garantias, se valendo dos elementos que constituíam aquela obrigação. E para isso, é interessante que a gente leia o artigo 305 do Código Civil, que fala: o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. E tem o parágrafo único que diz: se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento, ou seja, a formalidade para o pagamento continua válida. Para isso, galera, a gente precisa entender uma regrinha que é uma regra de vinculação quanto ao pagamento. E aí nós vamos falar sobre o chamado pagamento em nome próprio ou pagamento em nome do devedor. Isso faz muita diferença para a obrigação. O pagamento em nome próprio, ele tem um viés muito interessante. Porque quando se paga em nome próprio, imagine vocês que um terceiro interessado está realizando um pagamento e ele vai fazer o pagamento, e o que é que ele vai pedir? Vai pedir o recibo. Quando diz em nome próprio, é no nome do próprio pagador, que é o terceiro interessado. E ele diz: de jeito, faça o recibo. Recebi a quantia, aí lá ele coloca
do terceiro interessado fulano de tal. Isso é o pagamento em nome próprio. Já o pagamento em nome do devedor, o terceiro está pagando. Só que ele chega lá e diz, de jeito, faço o recibo? Faço. Em nome de quem? Em nome do próprio devedor. Recebi a quantia de tanto como pagamento do débito de seu José Filinto. Recebeu de quem? Do próprio José Filinto. E assina o recibo o credor. Vocês estão vendo que isso vai ter uma diferença prática muito significativa. A diferença prática, pessoal, disso, ela é bem significativa. Por quê? Porque se eu tenho um recibo, eu, terceiro interessado, tenho um recibo dizendo que aquele pagamento foi feito por mim, eu vou poder cobrar daquele devedor originário o que eu paguei por ele. E eu vou cobrar de que forma? Através da subrogação. Diferente disto, quando eu faço um pagamento em nome do devedor, o recibo sai em nome do devedor, é como se o próprio devedor tivesse pago, e isso quer dizer que o pagamento foi uma doação do terceiro interessado ou não para o devedor. Ele pagou ao credor como uma forma de doação daquele pagamento ao devedor. E assim ele não vai poder pedir de volta o valor que ele pagou. Entendeu? Vejam comigo. O pagamento feito por terceiro, se ele for feito em nome próprio, em nome do terceiro, ele permite que esse terceiro busque, vencida a dívida, a satisfação por parte do devedor originário. Já se ele fizer o pagamento em nome do devedor, ele gera efeito liberatório do devedor para com o seu credor e também gera efeito liberatório do devedor para com ele que pagou. Então ele não vai mais poder pedir de volta. Vejam vocês que essas duas formas elas têm um impacto muito significativo para o passo seguinte, que é exigir de volta. Só vai poder exigir de volta se ele tiver feito o pagamento em nome próprio. E aí vocês vão ver que essa forma de exigir de volta para o terceiro interessado é distinta de que para o terceiro não interessado. O terceiro interessado, ele vai se subrogar, como eu falei anteriormente. E subrogar-se é subrogar-se com todos os privilégios, com todas as garantias, com todas as cláusulas benéficas que existiam dentro do contrato para dar segurança ao credor. Enquanto que o terceiro não interessado, que paga em nome próprio, ele o faz ainda desta forma, com direito a pedir de volta, mas sem as garantias. E para finalizar essa parte em especial, caso o terceiro interessado ou não pague em nome do devedor, constitui-se esse pagamento em uma doação. Ele gera efeito liberatório do devedor para com o credor originário e para com o terceiro interessado e o terceiro não interessado. Ou seja, o pagamento se constitui em uma doação e não um empréstimo, como se fosse, sendo este feito através do pagamento em nome próprio. Beleza? Para a gente finalizar, vale a pena a leitura do artigo 306 do Código Civil, que diz: o pagamento feito por terceiro, interessado ou não interessado, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios de ilidir a ação. Ou seja, se o pagamento for feito por terceiro, sem o conhecimento do devedor, ou mesmo com conhecimento em que o devedor se oponha. O que é oposição? Oposição é exatamente o ato em que aquele devedor diz de jeito: meu santo,
Terceiro interessado, terceiro não interessado, não paga não. Eu estou me opondo ao teu pagamento porque eu tenho um jeito de quitar essa dívida sem eu precisar tirar dinheiro do bolso. Por exemplo, o meu credor, ele também é meu devedor. Nós vamos fazer um encontro de contas, então não paga que eu também não vou precisar pagar. Isso é uma oposição. Ele se opôs à pretensão daquele terceiro em pagar aquela obrigação. Assim sendo, se o terceiro pagar nessas circunstâncias, ele não vai poder pedir de volta aquele valor que foi pago contra ou contrário à oposição. Então vocês veem aí que esse pagamento feito contrário à oposição, ele não gera direito ressarcitório, embora feito em nome do terceiro, em nome do próprio pagador, ainda assim ele não vai gerar direito ressarcitório caso tenha tido oposição e fosse e o devedor tivesse meios de ilidir, de desconstituir aquela obrigação. Por exemplo, um outro exemplo seria o caso do estar prescrito o débito. Ele já sabia que estava prescrito e os terceiros não sabiam. Isso é uma justa causa para se apresentar oposição e, mais do que isso, fazer constituir de forma que se pudesse ilidir aquela obrigação. Ainda se tratando dos aspectos que lidam com os sujeitos do pagamento, a seção 2 do pagamento do Código Civil, ela dedica a regra daqueles a quem se deve pagar, a partir do artigo 308. E aí nós temos, evidentemente, que perceber que este pagamento, evidentemente, na maioria das vezes, tem que ser feito ao próprio credor, mas nem sempre será a este credor. E a gente vai ver essa questão a partir de agora. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois, de por ele ratificado ou tanto quanto se reverter em seu proveito. Olha que coisa linda o artigo 308. Isso, pessoal, quer dizer algo muito peculiar. Via de regra, todo pagamento deve ser feito ao credor. Mas não somente ao credor, não é somente o credor que vai ter esta legitimidade para receber, porque também haverá legitimidade para receber nos chamados representantes do credor. Ah, Cláudio, mas o representante ele é porque o credor quis que ele fosse. Nem sempre. O conjunto do credor e dos seus representantes que podem receber, eles recebem o nome de acipiens. Ou seja, acipiens são as pessoas que têm legitimidade para receber e valer. É receber e valer, poder da quitação, liberar o devedor daquele débito. Porque, às vezes, você paga ao próprio credor e esse pagamento não vale. Veja só. Olha o que eu estou explicando para vocês. Cláudio, mas o representante é uma pessoa que foi mandada pelo próprio devedor. Pelo próprio credor, desculpa. Nem sempre. Olha só. Digamos que eu sou o devedor de seu Nabucodonosor, devo a ele. Só que seu Nabuco ele já está bastante idoso e percebeu-se que ele estava viciado em jogo, enfim, já não tinha o seu discernimento completo. E eu vou lá e pago R$5.000 de uma prestação a seu Nabucodonosor. Seu Nabucodonosor é o credor, está lá no título dele, só que ele já está interditado. Ele perdeu a capacidade civil, mas nem por isso ele deixou de ser o credor. A minha obrigação é com seu Nabucodonosor, mas ele não tem mais
direito de receber, mesmo sendo o credor. Seu Nabuco, que agora eu já estou ficando íntimo dele, não pode mais receber com as próprias mãos dele. Por ele estar interditado, vai ser nomeado um curador para ele. E esse curador não necessariamente precisa ser pessoa indicada por ele, vai ser indicado pelo juiz. Às vezes, inclusive, contra a própria vontade do seu Nabucodonosor. E se eu chegar e pagar os 5.000 a seu Nabuco, esse pagamento corre o risco de não valer. De fato, ele não vale, porque ele é uma pessoa que não tem mais a capacidade de receber, embora ele seja o credor. Aí eu teria que pagar o seu representante legal. Assim sendo, vejam vocês que a regra traz, no final do artigo 308, as duas exceções de que, mesmo pagando a pessoa errada, o valor se reverteu em favor do credor, ou quando ele ratifica esse pagamento. Vejam vocês, no mesmo exemplo. Paguei a seu Nabucodonosor, não devia ter entregue o dinheiro a ele. Mas seu Nabucodonosor pegou aquele dinheiro que eu paguei a ele e levou para casa, onde o seu tutor pegou o dinheiro com o seu Nabucodonosor, guardou, botou numa conta, etc, etc. E esse representante legal de seu Nabuco chegou para mim e disse: olha, eu já recebi o valor, viu? Mas não pague mais a ele não, porque senão ele gasta com jogo, enfim. Mas ele está me dando uma ratificação de que ele que deveria ter recebido, o representante que deveria ter recebido, efetivamente recebeu aquele valor. Então isso é a ratificação. Ou, por exemplo, quando o pagamento se reverte em favor de quem de fato deveria. E aí eu gosto de dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma filha, minha filha ainda é menor, o pagamento tem que ser feito numa conta de titularidade da mãe dela, e digamos que por eu estar me encontrando com minha filha, entreguei o dinheiro na mão de minha filha. Mas a bichinha ajuizada pegou o dinheiro, parte do dinheiro, pagou o colégio, a outra parte do dinheiro, pagou o lanche na cantina do colégio, outra parte do dinheiro, pagou a conta na bodega. Ou seja, eu paguei a pessoa que não tinha legitimidade para receber, porque ela era menor, mas efetivamente o valor que eu paguei, ou pelo menos parte dele, foi revertido para as finalidades que deveriam. E dessa forma gera efeito liberatório. Mas digamos que eu pague a seu Nabuco pega o dinheiro e sai dando, rasgando, apostando em jogo, destruindo. Eu, como devedor, poderei ser constrangido, poderei ser compelido a pagar novamente. Por quê? Embora eu tenha pago ao credor certo, este credor certo, ele não tinha mais a condição de accipiens. Ele não poderia mais receber aquele valor, nos termos do artigo 308. E essa questão do pagamento feito a incapaz está previsto lá no artigo 310, quando ele diz: não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Ou seja, o pagamento se reverteu efetivamente em favor daquele credor, e aí eu tenho o efeito liberatório. Interessante, galera, é a gente mencionar a questão do pagamento putativo, que está lá no artigo 309. Olha o que é que diz. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido ainda que provado depois que não era credor. O que é isso? Tem tudo a ver lá com legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa, como vocês sabem, é quando se tem a impressão de se estar sob ameaça, por exemplo, quando se não estava. E você, de boa fé, por acreditar que estava sendo ameaçado, com risco de vida, etc., etc., você reage perpetrando um ato de legítima defesa. Pois bem, com o pagamento é a mesma coisa. O pagamento vai ser feito
Um pagamento putativo vai ser feito exatamente quando o devedor paga a uma pessoa que ele achava que era credor, sendo que de fato não era. Você paga a uma pessoa que tinha autorização para receber, aparente autorização para receber, fazendo de boa fé, fazendo de forma sem intenção de lesar aquele credor. Só que, nesses dois casos, no artigo 309 e 310, o ônus da prova caberá sempre ao devedor. Ele tem que, primeiro, provar que foi um pagamento putativo, o fez de boa fé. Segundo, provar que se reverteu em favor do efetivo credor. Pois bem, exauridos essas questões subjetivas, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. No próximo encontro, a gente vai tratar exatamente do objeto do pagamento, da sua prova e do tempo e do lugar do pagamento. E aí a gente encerra esse conteúdo de pagamento ordinário, em seguida passa aos pagamentos especiais. Beleza? Aquele abraço, foi bom encontrá-los mais uma vez. Deem, por favor, uma lida nos artigos do código e tchau, obrigado.